canal Jesus Cristo é o Senhor. Todas as pessoas do mundo, venham para a vida. Viagem para o inferno. Senhor, existem tantas pessoas como eles que andam no caminho do inferno, que chega a ser incontável o número deles agora. Essas pessoas estão seguindo o caminho para o inferno sem nenhuma consciência de que seu destino será o inferno. A menina foi ao inferno. Fotos do inferno. Pintora coreana pinta o inferno. Não vá para o inferno. Os vídeos com títulos acima atraíram muitos espectadores no YouTube, mas foram lançados primeiro na Coreia durante a exposição Inferno. Nós somos um time de 45 jovens artistas que se dedicam ao Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor me dizendo que eu preciso fazer com que todos saibam sobre o inferno de uma maneira muito mais clara e viva. Eu estava com medo e tremendo, mas eu tinha de proclamar a verdade. 22 de maio de 2009. Foi na 12ª noite de uma centena de dias orando toda a noite. Durante a oração, comecei a ranger os dentes contra minha vontade, e eu não podia parar. Naquele momento, o versículo, Mateus 25:30, passou pela minha cabeça. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. As palavras, está quente, saiu dos meus lábios e eu percebi, então meu espírito estava atravessando os sofrimentos do inferno. Então eu vi uma série de 4 imagens. Eu percebi que esta mulher tinha sido uma pessoa com muitas experiências sexuais. Eu percebi que esse homem tinha sido uma pessoa que havia cometido pecados com seus lábios. Satanás rasgando a carne do espírito do homem, assando e se divertindo com a comida. Estes são os espíritos que desembarcam em uma ilha do inferno, e eu vi uma fábrica negra no horizonte. E percebi que essas pessoas iriam em breve sofrer as torturas do inferno lá. A sensação de medo intenso e pavor não saía de mim. Mesmo até então, eu não sabia por que estava vendo essas coisas. O meu coração ficou quente por orar a noite toda. Como uma artista, eu estava inspirada para ajudar as pessoas a encontrar o coração do Senhor, através das minhas pinturas. Então eu expressei minhas preocupações ao meu pastor e pedi conselhos e uma orientação. Eu perguntei ao meu pastor, porque ele é uma pessoa que se encontra com o Senhor através de orações muito profundas, e ama as pessoas com o coração do Senhor. Eu acreditava que ele iria entender minhas preocupações mais do que ninguém. O Senhor me disse através do meu pastor, que eu deveria tentar pintar inferno. Ele disse, o mundo espiritual não pode ser visto com os olhos físicos. Orei profundamente para que eu pudesse sentir e confirmar por mim mesmo que realmente eu estava lá em espírito. Depois que eu vi e visitei o céu, e uma centena de outros mundos espirituais, passei a acreditar que o mundo dos espíritos realmente existe. Meu pastor também me disse que houve momentos em que ele visitou mais de 20 lugares do inferno em uma noite, e que esse lugar é verdadeiramente um mundo de maldade e sofrimento.
Quando estávamos nos perguntando como deveríamos retratar o inferno, o Senhor nos ajudou de muitas maneiras. Ele nos mostrou visões, e também nos fez conhecer pessoas que encontram várias partes do inferno. Essas pessoas disseram que não tinham experimentado o inferno, por conta deles. Mas isso só foi possível porque o Senhor permitiu, e Ele mesmo os levou lá pessoalmente. Muitas pessoas tendem a pensar que o céu e o inferno são apenas mundos de fantasia. Porém, da mesma forma que nosso corpo físico e esse mundo existem, os espíritos existem e os vários mundos que eles habitam também. O mundo é um mundo de realidade que realmente existe. Sua mente, pensamentos e sentimento são transferidos diretamente para o espírito. Então a dor no inferno pode ser sentida fisicamente no corpo através do espírito. O espírito pode sentir as mesmas coisas que o corpo, porém de maneira mais sensível e intensa. As maravilhas do céu e as dores do inferno também podem ser sentidas mais intensamente do que se fossem sentidas com o corpo físico. Aqueles que afirmam que céu e inferno existem acreditam que eles existem em seus corações. Aqueles que acham que não existem acreditam que eles não existem em seus corações. Assim eles vivem com mal entendido. Contudo, o céu e o inferno realmente existem. Um vídeo do céu e do inferno não pode ser gravado e trazido de volta. Assim o Senhor mostrou como são esses lugares através destes artistas. Os quadros que vocês estão prestes a ver são cenas reais de várias partes do inferno que estão expressas através desses quadros. O inferno para os assassinos. Haviam gritos dos espíritos que estavam sendo cortados como um bife em todas as partes do mercado de carne humana. A carne é cortada, depois pendurada por toda parte, por um demônio que usa uma faca. Ele coloca as pessoas em cima de uma mesa e começa a cortá-las. As pessoas que estavam sendo cortadas gritavam de dor e estavam implorando para ter suas vidas poupadas. A vida é mais valiosa do que os céus e a terra. O primeiro assassino da Bíblia, Caim. A razão para o assassinato foi ciúme e inveja. O inferno do ciúme e da inveja. Satanás joga as pessoas no inferno um por um sobre o penhasco que liga ao andar de baixo e fazia pessoas deslizarem para baixo sobre fluido que saia das paredes como um tobogã. As pessoas que recebem sofrimento de serem jogadas do penhasco são aquelas que sentiam rejeitadas no amor, abandonadas no chão do porão de uma parte do inferno. Havia uma pá gigante que estava localizada sobre uma rocha como uma gangorra. Na pá, havia uma pessoa sentada que estava firmemente amarrada e tremendo de medo. Havia um Satanás gordo, mas que era ágil, e naquele momento ele pulou em cima da alça da pá. O homem gritou e voou alto no ar e desapareceu. Inferno para aqueles que cometeram pecados verbalmente.
Senhor, para aqueles que ofenderam e desrespeitaram minhas palavras e sempre falaram de maneira imprudente, terão suas línguas marteladas com grandes pregos, seus lábios serão costurados com espinhos, os demônios jogarão lava em suas línguas. Inferno dos fofoqueiros. Senhor, a psicologia por trás de uma fofoca é que ela não para mais desde o instante em que alguém a ouve. Ela é repassada de pessoa em pessoa. A calúnia se espalha em momentos. A língua daqueles que fazem da fofoca um dever são parecidos com as línguas dos demônios. O fofoqueiro vai causar nele mesmo e na vítima o sofrimento que vem da difamação. Fofocar é um hábito, um traço satânico de sentir prazer em prejudicar os outros. Eu sou seu Senhor, te digo, elimine essa semente da discórdia de você. Os mentirosos. Os satanases colocam pedras nas bocas dos homens. O homem vomitava e chorava de dor, mas Satanás continuava a colocar pedras sem parar. O inferno dos teimosos e pessoas com percepção própria das coisas. Pensamentos centrados em si mesmo. Egocentrismo. Pensar e acreditar de maneira incorreta leva ao julgamento errado das coisas. Enganar-se pensando que as coisas erradas são certas de se fazer. Se fechar nos seus próprios pensamentos e emoções. Inferno das pessoas com percepção própria das coisas. Inferno das pessoas que só reclamam. As pessoas são enforcadas com uma cobra no pescoço e têm cobras dentro dos seus estômagos. Muitos homens estavam sentados no chão com uma expressão facial morta, como se não tivessem nenhum pensamento em suas mentes. O rosto deles é pálido e cinza, seus olhos têm um olhar fixo. Eu escutei o barulho de uma multidão em meu ouvido. Aquele barulho é igual ao som do inferno que escutei na internet. Senti um frio na minha espinha porque esse barulho é temível. Quando eu escutei com atenção, eu ouvi as vozes das pessoas reclamando e criticando. É a culpa do Senhor. É a culpa de Deus. É sua culpa. É a culpa dos pastores. Eu escutei cada um e todos estavam colocando a culpa em alguém. Suas reclamações eram tão altas que machucavam meus ouvidos. Eles pareciam tão desagradáveis que eu tive que olhar rapidamente para o rosto do Senhor. Senhor, eles nunca disseram isso com palavras, mas eles sempre tiveram pensamentos e palavras negativas. Guardaram teimosia em seus corações. Só porque nenhuma palavra foi dita, não significa que o pecado não foi cometido. É pecado manter em seu coração uma mágoa, sem resolver e sem se arrepender. Inferno para aqueles que cometeram suicídio. A história de um homem suicida. Estresse contínuo. Estou tão cansado e exausto. Todo lugar que vou, não consigo encontrar paz, em nenhum lugar.
Tentei afogar as mágoas na bebida. Eu não quero viver mais. 더 이상 살고 싶지가 않아. Será que tudo vai se acalmar quando eu morrer? 모든 게 평화로워질까? Talvez o peso da vida saia das minhas costas quando eu morrer. 이 모든 삶의 무게로부터 벗어날 수 있을까? Onde eu estou? 어디지? Satanás, você achou que o sofrimento acabaria quando você morresse? Satanás, você achou que seria feliz quando morresse? Se pelo menos eu pudesse ir para lá. Aqueles que estão no inferno sabem que existe céu. Mas também eles sabem que não importa o quanto eles chorem ou se arrependam, eles nunca poderão ir para o céu. O inferno é um mundo de lamento e sofrimento eterno. Inferno dos viciados. Viciados em internet. O uso excessivo de internet pode levar à exposição a jogos, pornografia e outros vícios, pode causar confusão entre o mundo virtual e o mundo real, leva as pessoas a falar palavrões, incita a violência, perversão sexual e outros crimes. Portanto, pode ser uma das principais causas que levam as pessoas a pecar. Viciados em drogas. O inferno para os viciados em drogas é um lugar muito gelado. Os demônios cortam os braços e as pernas dos espíritos e os jogam no gelo. Então eles amarram o corpo das vítimas em uma árvore. Depois abrem a boca deles e forçam eles a beberem água suja de esgoto. Pessoas materialistas. Essas pessoas amavam o dinheiro quando estavam vivas, mas aqui eles receberam o sofrimento eterno. Pessoas materialistas. Senhor, essas pessoas eram tão apegadas em sua busca por riquezas, que eles davam mais valor no dinheiro do que em pessoas, preferiam os carros importados do que a fé. Eles frequentavam a igreja apenas para aparecer. Eles viviam com medo que a comida que Satanás derramava neles acabasse. Então eles preenchiam sua ganância com bens materiais. Como eles eram tão sofisticados, Satanás coloca-os em um pedestal bem alto. Satanás queima o corpo deles inteiro com chamas. Eles vivem em intensa e extrema dor. O inferno para aqueles que cometem pecado sexual.
Mesmo que o amor seja feito sem afeto mútuo, se for feito fora da lei que nosso Senhor Deus deu para os seres humanos, é considerado pecado sexual. Pessoas cometem pecados sexuais, mas elas acreditam que é mais uma maneira de viver a vida. Amor que não é sincero, que é feito por seu próprio prazer, é considerado pecado. É verdade que nosso corpo não foi criado para ser uma ferramenta de prazer. O inferno para aqueles que cometem o pecado sexual. Um homem e uma mulher são amarrados nus. Eles estão sendo segurados no alto. Os demônios usam uma lança, 2 a 3 metros de altura, para poder perfurar os órgãos genitais deles sem parar, por toda a eternidade. Uma cobra de 15 metros entra pela vagina da mulher em segundos. A cobra passa pelo corpo inteiro e sai pela boca. Homens ficam presos a uma parede enquanto bestas parecidas com hienas mordem o pênis das vítimas. Esses homens sentem uma dor insuportável. Aqueles que fazem pornografia. Essas pessoas são presas a uma máquina que segura as extremidades do corpo. Quando a máquina começa a funcionar, ela corta os pés e suas mãos. Depois, o que restou da pessoa é triturado por essa máquina. O corpo foi cortado bem fino e passou pela máquina como um recibo bancário correndo pela caixa registradora. Pessoas que fizeram sexo com animais. Essas pessoas são presas de ponta cabeça, giradas continuamente, até o sangue sair e escorrer deles. Os espíritos no inferno gritam por piedade, mas eu vi o demônio bebendo o sangue que escorria deles. Mulheres que gostam de sexo e depois abortam seus filhos. Uma mulher foi pendurada de cabeça para baixo em um poço profundo. 10 demônios colocam lanças de 20 metros na vagina da mulher juntos, e depois torcem a lança ao mesmo tempo. Depois torcem a lança dentro dela. Inferno para aquelas que cometem aborto. Haviam bichos da seda como se fossem frutos em uma árvore seca sem folhas. Elas estão nuas dentro do casulo, como um feto dentro do útero. Espinhos de aço dentro do casulo penetram o corpo da mulher. Então elas sangram em uma dor miserável. Este lugar é preenchido com pessoas que perseguiram seus próprios prazeres, e não tiveram filhos, mas continuavam a abortar. Retirar vidas é um pecado, portanto você tem que se arrepender rápido. Aqueles que se masturbam. Você que não consegue superar os truques de Lúcifer e se rendem à masturbação. Existem muitos de você que não conseguem resistir a esses prazeres e cometem esse pecado com muita frequência. Senhor, você ainda não percebeu a essência do amor, e também não consegue sentir a abundância do amor em espírito. Vocês são pessoas que pensam que o amor físico é tudo. Senhor, quando você ama, o amor do coração, e o espírito são grandes. O amor da parte de baixo do corpo é um amor que está podre e morto.
Aqueles que se masturbam. Os demônios colocam a pessoa sobre uma mesa e começam a cortar o pênis dos homens. O homem grita e seu corpo inteiro começa a ter convulsões. Uma mulher é arrastada pelo chão de pedras afiadas e quentes. A mulher não foi capaz de superar suas vontades e tentou satisfazer seus desejos através da masturbação. Pessoas que caíram no abismo do inferno porque não perceberam que estavam pecando. Essas pessoas cometeram todo tipo de atos imundos. Essas pessoas viveram a vida como um lixo humano na sarjeta. Entre eles estão muitos artistas famosos. Existem muitas pessoas que, como eles passam a vida bebendo em bares, só se importam com os prazeres sexuais. Como eles viveram na sarjeta em vida, sua punição será a sarjeta do inferno. Essas pessoas tentaram se matar muitas vezes, e se batiam todos os dias. Eles viviam uma vida de autocondenação, machucavam os outros, eram violentos, brigavam com todos. Essas pessoas viveram uma vida para matar os outros em seus corações e com suas palavras centenas de vezes. Senhor, muitas pessoas neste mundo são corruptas. Por favor, fale para elas que meu coração está dolorido por elas. Mesmo na noite de hoje, muitas pessoas cometeram pecados de novo e de novo. E nasceram como uma pessoa sem valor. Quando eu olho para elas, meu coração dói muito. Eles, sem saber, cometem muitos pecados mundanos, e obviamente por causa disso, andam perdidos por aí. Meu coração dói muito por causa disso. Os gritos das pessoas que vão para o inferno atravessam o céu. O inferno para as crianças. Meu Senhor, quantos anos tem essa criança? Senhor, essa criança tem 9 anos de idade, e era um estudante do ensino fundamental. Senhor, por que essa criança está sofrendo tanto? Eu não imaginava que crianças iriam para o inferno. Isso realmente é impactante. Senhor, essa criança fazia coisas que os pais diziam para não fazer. Satanás estava usando essa criança o tempo todo. Tinha a boca suja, e já estava envolvido com pornografia mesmo sendo tão jovem. Portanto, seu cérebro já estava dominado por essa doença, ao ponto de que nem seus pais conseguiam ajudar o seu filho a se corrigir. Haviam bichos e insetos rastejando em volta da criança e estavam comendo a pele da criança nua. Meu Senhor, o que devemos fazer para ajudar as pequenas crianças? Vai ficar bem se eles se arrependerem. Senhor, se as crianças podem discernir entre o bem e o mal, sabem sobre o céu e o inferno, e fazem seus próprios julgamentos, e mesmo assim se tornarem corruptos, caem no domínio do pecado, eles vão acreditar que o pecado é comum, machucar os outros, humilhar, fazer o fofoca sem a intenção de se arrepender. Existem muitas crianças como ele no mundo.
Se essas crianças não se arrependerem e tiverem um acidente ou ficarem doentes e então morrerem, Satanás vai levá-las embora e confiná-las nas várias prisões do inferno. O inferno para os pastores que se tornaram maus. Os satanases estão dançando de alegria. Hoje uma grande pessoa chegou. Ele é o pastor que costumava nos incomodar. Seu corpo espiritual está amarrado. Ele foi arrastado até aqui. Os demônios torturam ele usando lanças com pontas de metal muito afiadas e aquecidas no fogo, e perfuram o corpo inteiro dele. Por favor, me salve, Senhor. Por favor, me salve, Senhor. Satanás, é inútil agora. Você é meu. Meu Senhor, por que essa pessoa está aqui? Senhor, ele era um pastor de médio porte, recebeu a graça de Deus, e começou a guiar a igreja. Ele pregava sobre o céu e o inferno, para muitas pessoas, mas depois, ele foi se tornando corrupto, aos poucos, devagar. Ele era casado, mas seduziu uma jovem da igreja. Saiu com ela, e começou a se esquecer de mim. Um pouco depois começou a bater em sua esposa, e acabou saindo de casa, para viver com a outra mulher. Ele então foi expulso da igreja. Mesmo quando os tempos começaram a ficar difíceis, ele não me procurou. Ele rejeitou minha ajuda. Mesmo quando eu tentava trazer ele de volta, eu queria guiar muitas pessoas para o caminho da salvação através dele. Mas ele virou as costas, ficando apenas com seus próprios desejos. E assim ele veio parar aqui. Senhor, que tipo de sofrimento ele vai ter aqui? Senhor, Satanás odeia a todos que já fizeram serviço para mim. Então ele vai torturar ele de todas as maneiras possíveis. Eles estão felizes porque ele caiu nos truques deles. Esse lugar é o inferno para as pessoas que não frequentavam ou odiavam ir para uma igreja. Frequentavam a igreja sem prestar atenção. Quem rouba dinheiro público? Um homem está nu em uma posição de cruz. Existem espinhos cravados em cada célula do seu corpo. Parecia que ele não podia gritar de dor. Mesmo que ele estivesse com uma dor excruciante, ele gastava o dinheiro da igreja como se fosse dele. Aqueles que não pregam a palavra de Deus. Pessoas que odiavam a palavra de Deus. Tinha uma pessoa que estava vomitando. Eu olhei atentamente e vi pequenas cobras filhotes saindo da boca dela. Essa pessoa odiava a palavra de Deus. A palavra é alimento para o espírito. Nossos espíritos crescem e se transformam através da palavra de Deus. Aqueles que confessam seu amor apenas com suas bocas, mas falham em dar seu amor para Jesus. Senhor, essas pessoas nunca me amaram. Nem mesmo uma vez eles entregaram seu coração. Eles olhavam para mim como se eu fosse um vizinho. Eles nunca me amaram. Eles me chamaram, mas só fizeram isso porque tinham que fazer. Eles nunca choraram por mim, mas só por eles mesmos.
As pessoas dos tempos modernos ouvem, veem, sentem e encontram o que eles querem, e preenchem seus corações com isso, mesmo quando é dito a elas que existe um Deus, que criou a raça humana, e que o mundo espiritual existe. Eles não têm tempo para pensar sobre esse mundo nem demonstrar interesse. Eles vivem da maneira que eles desejam apenas, porque eles não sabem das realidades do mundo espiritual. Senhor, ainda é o propósito de vida comer e viver bem na terra. Ainda é o seu desejo apenas viver confortavelmente na terra. Saiba que esse jeito de viver vai te levar diretamente para o inferno. Aqueles que vivem a vida fazendo as coisas que não têm nada a ver comigo, quando eles morrem também vão para um lugar que não tem nada a ver comigo. O caminho para o inferno. O caminho para o céu. Existem muitos caminhos no mundo, mas todos eles são definitivamente apenas dois caminhos. Pode até parecer que a vida tenha muitos caminhos, mas todos nós, quando morremos, temos apenas dois caminhos para escolher. O que determina se o seu destino será o céu ou o inferno é a sua vida na terra. Pode até parecer que a vida tenha muitos caminhos, mas todos nós, quando morremos, temos apenas dois caminhos para escolher. Da mesma forma que o gênero, masculino ou feminino, é determinado no útero, também no útero da terra será determinado. Nosso corpo físico nasce uma vez e encara a morte. Mas como as pessoas estão fadadas à morte, nossa vida espiritual é o resultado da nossa vida física. Senhor, meu coração dói quando eu vejo os que amo, vivendo no meio do pecado. Eles nem mesmo sabem que estão pecando, até o pecado deles aumentar cada vez mais e se tornar uma grande torre. Mas eu vou perdoar a todos que derrubarem suas torres, e se tornarem limpos, e virem até mim. Suas dores são minhas dores. Seu sofrimento se tornará meu sofrimento. Todos que vivem no meio do pecado, se arrependam rápido e voltem para mim. Meu caminho é reto e minha alma é larga e profunda. Eu expressei todo o meu amor pela humanidade. Se arrependa com sinceridade para que você não vá para o inferno. Aqueles que sentirem no fundo do seu coração o amor de Deus, vai fazer de tudo para não ir para o inferno. Diga a todos eles sobre o inferno. Deixe todos eles saberem. O Senhor está mostrando esses quadros do inferno. Assim você pode saber calmamente sobre o inferno. Ele suplica para que você nunca vá para esse lugar. O inferno que foi mostrado para você, até agora é apenas uma fração do inferno. Mas existem muitos tipos de inferno assim, como existem muitos tipos de pecados. Não podemos julgar os padrões desses pecados com precisão. Assim os pecados que nós nem sequer sabemos que estamos cometendo continuam a se acumular. O inferno não é um mundo de ilusão. Mesmo agora, no mundo espiritual, existem muitas pessoas que estão caindo no inferno nesse momento. Não se esqueça que você poderia ser uma pessoa daquelas dos quadros.
uma das milhares de pessoas que morrem todos os dias. No inferno não adianta mais lamentar e se arrepender. Não será possível mudar, será para sempre. Tenha em mente que o mundo te recompensa, e de acordo com seus atos, isso te esperará depois de sua morte. A oportunidade de se arrepender e voltar para trás é apenas durante a nossa vida na Terra. Através deste vídeo, entenda claramente que definitivamente existe um inferno. Grave profundamente em seu coração que o Senhor chora por nós, com um coração ardente, porque Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Nosso amado Senhor Jesus quer nos encontrar no céu. Todos vocês a quem Deus criou, venham para a vida e atravesses da morte para o domínio todo-poderoso da vida. O mundo da luz. Um lugar para aqueles que obedeceram às palavras de Deus. Olhe somente para o Senhor, ame Ele, estar arrependido dos pecados. Isto é o reino dos céus. O céu é um lugar de felicidade eterna, juventude e alegria que nunca termina. Nós gostaríamos de agradecer a Deus por permitir que nós mostrássemos o inferno através de pinturas. Nós oferecemos toda a glória à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.